Segundo vídeo, amados e amadas, vamos seguir a explicação para supostos OVNIs descrito na Bíblia. O nome dado à aplicação da velha hipótese dos deuses astronauta ao mito judaico-cristão é a ufologia bíblica. Ela defende que as lendas ou monumentos dos povos antigos são, na verdade, vestígios de visitantes alienígenas. Trata-se de um campo que sofre de problema muito parecido aos da hipótese dos deuses espaciais que discutem em palavras anteriores, como este mais recente, esse outro, aos quais se somam o fato de que, ao contrário do que acontece com antigas religiões pagãs do Egito, da Grécia, o judaísmo, o cristianismo, o islã ainda tem fiéis suficiente para se ofenderem com esse tipo de especulação. Às vezes, entanto, a especulação parte dos próprios fiéis. Sim, a obra da Bíblia faz um estranho contorcionismo filosófico e acaba derrotando-se a si mesmo ao tentar demonstrar que os milagres são, na verdade, descrições precisas dos atos de visitantes de outro planeta. Sim, olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com fogo revolvendo-se nela, e o esplendor ao redor, no meio dela, havia outra coisa, como uma cor de ambar que saía no meio do fogo, e no meio dela saía semelhante a 4 seres viventes. E esta era a sua aparência, tinha semelhança de homem. Ezequiel capítulo 1, verso 4 e 5. A questão, portanto, é, se esse negócio que Ezequiel disse que viu não era um disco voador com ETs, então era o quê? A primeira coisa a notar é que esse tipo de argumento, se o X é falso e Y fica sem explicação, portanto, X é verdadeiro, é inválido. Trata-se de uma variação da velha falácia, apelo à ignorância. Ninguém sabe o que é isso, logo eu sei o que é isso. O fato é que não saber explicar como o vaso de flores que estava em cima da mesa foi parar no chão não me obriga a acreditar que ele criou pernas e como cometeu suicídio. Isso seria uma explicação, sem dúvida, estaria longe de ser plausível e aceitável. Alienígenas do tempo antigo, né, amados e amadas? O que a Bíblia fala sobre a vida em outros planetas? A Bíblia não diz se existe ou não existe vida em outros planetas. Não há nenhuma referência à vida em outros planetas na Bíblia. O foco da Bíblia é a vida humana na Terra. A Bíblia fala sobre a vida na Terra, homens e animais, e sobre seres espirituais que não têm corpo físico. Esses seres são anjos e demônios, Hebreus capítulo 1, verso 14. A Bíblia não fala sobre outras criaturas em outros planetas. Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus capítulo 1, verso 14. Algumas pessoas tentam provar que a Bíblia fala indiretamente sobre a vida de outros planetas, usando passagem como 1 Coríntios capítulo 4, verso 9, que diz: porque me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte, viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto distante de anjos como de homens. 1 Coríntios capítulo 4, verso 9. Nessa passagem, a palavra para o mundo é cosmos, que também pode significar o universo. Mas isso é apenas um reconhecimento de que o mundo é maior do que o nosso planeta. Não fala de extraterrestre. Na verdade, a passagem fala apenas de homens e anjos, não sobre outras criaturas. A Bíblia reconhece que o universo é muito grande, mas não fala
da vida extraterrestre. Nenhuma passagem na Bíblia fala sobre criaturas morando em outros planetas. A maioria das passagens usadas para provar a existência da vida extraterrestre falam sobre anjos e a dimensão espiritual do mundo. Não podemos forçar a Bíblia a dizer o que não diz. Amém, amados e amadas? Pode existir vidas em outros planetas? A Bíblia não diz, mas é pouco provável que exista vida em outro planeta. A ciência ainda não conseguiu provar que é possível surgir vida de matéria morta sem a ajuda de um milagre. A Bíblia diz que a vida vem de Deus. Neemias, capítulo 9, verso 6, que diz: bendito seja o teu nome glorioso, a tua grandeza está acima de toda expressão e louvor. Só tu és o Senhor, fizeste o céu e os mais altos céus e tudo que há nele, a terra e tudo que nele existe, os mares e tudo que neles existe. Tu deste vida a todos os seres e os exércitos dos céus te adoram. Neemias capítulo 9, verso 6. Mesmo se a vida pode surgir naturalmente, as condições da Terra são muito especiais. Existem milhares de fatores que têm de estar perfeitamente sincronizados. O universo é muito grande, mas a probabilidade de haver outro planeta com as mesmas condições ainda é muito pequena. Se a probabilidade de existir formas de vida simples já é pequena, a existência de vida inteligente com capacidade de nos conectar é praticamente impossível. Os relatos de contato com a vida extraterrestre são de pouca confiança. O que podemos aprender na Bíblia sobre extraterrestre? A Bíblia não fala sobre a vida de outros planetas, mas se existir, sabemos que é criação de Deus. A Bíblia diz que tudo que foi criado por Deus, se existe vida em outros planetas, foi criado por Deus. Hebreus capítulo 11, verso 3, que diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Sua natureza é caída. A Bíblia diz que toda a criação sofre consequência do pecado. A criação engloba todo o universo físico que será destruído no fim dos tempos. Se existir extraterrestres, não são perfeitos e nem santos. Romanos capítulo 8, versos 19 e 21, que diz: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade não pela própria escolha, mas por causa da vontade daquele que sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Estamos sozinhos no universo? Não, não estamos sozinhos no universo. Existe um Deus que quer ter um relacionamento pessoal com você. Ele não é um extraterrestre, é uma criatura de outro, ele não é extraterrestre, é uma criatura de outro planeta. Ele é criador e o dono de todo o universo. E ele ama você. Deus visitou a terra para que você pudesse conhecer. João capítulo 3, verso 16, que diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E ele deixou a Bíblia para explicar tudo a você, os seus anseios. A Bíblia não nos dá resposta sobre a vida que existe em outro planeta, mas ela nos mostra a fonte de toda a vida, Deus. Salmo 36, verso 9, que diz: pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz vemos a luz. Amém, amados e amadas? Criacionismo, ciência bíblica e terra plana. A terra é redonda ou a terra é plana? Aparentemente, ainda há quem discuta se a década começou agora ou em 2021.
temos lembrança, uma vaga lembrança de tratar desse problema, mas em termos de século XXI, em 2000 ou 2001. A resposta é bem simples, mesmo que o moderno calendário civil é baseado numa tentativa de um monge que viveu no século VI de calcular a data do nascimento de Jesus. A questão central, o ano em que Dionísio achou que Jesus tinha nascido, virou no ano 1 do calendário. Como não houve ano 0, a primeira década foi do ano 1 a 10, a segunda de 11 a 20, assim por diante até os dias de hoje. Logo, o primeiro ano da nova década será 2021. Vai ser essas questões cronológicas amarradas a datas de religiões, nos lembra de outra coisa. Alguns dias depois do Natal, se consegue resgatar das profundezas do local. Sim. A partir daí, temos que ter a vida envolvida por mais especulações, segundo os responsáveis pela reedição 2006, que escolheu o outono porque o ano novo judaico é celebrado no outono. A data exata representa o primeiro domingo após o equinócio outonal do hemisfério norte. Nem plana, nem redonda, definir a terra, a forma exata, é o desafio. O aperfeiçoamento constante dos métodos para construir a representação do nosso planeta aumenta a exatidão em mapeamento e medições. Sempre investimos em meios de conhecer melhor a forma da Terra. E durante muitos anos esse tema foi foco de debates e de elaboração de teorias. Desde a antiguidade, buscamos maneiras de melhor conhecer e representar o nosso planeta, possibilitando assim que o mapeamento e medição diversas pudessem ser feito com maior exatidão. Plana, redonda ou arredondada, foram muitos questionamentos e só com aprimoramento de técnicas cartográficas e o desenvolvimento tecnológico foi possível ir construindo uma melhor definição. Mas por que devemos conhecer tão bem a forma do nosso planeta? Conhecer tanto a forma como dimensão da Terra é fundamental para operações relacionadas ao posicionamento terrestre, a navegação, seja terrestre, marítima ou aérea, e a diferença de transformações de escalas e, portanto, para a elaboração de mapas com detalhamentos variados. Pequenas incertezas nessas determinações podem ser responsáveis por grandes erros. A forma e as dimensões do nosso planeta podem ser definidos com diferentes graus de exatidão. Até em meados do século XVII, considerava-se a Terra como uma esfera regular. Com as novas teorias físicas, foi possível qualificar melhor as forças gravitacionais por meio de medições realizadas em diferentes latitudes. Foram identificadas diferenças expressas entre raios geométricos do planeta. Até o século XVII, a Terra era considerada uma esfera regular. Hoje, o nosso planeta é representado fisicamente como um genoide, uma forma arredondada com superfície irregular. A figura matemática que mais se adapta a essa forma da Terra é o elipsoide, a esfera achatada nos polos. Foi o checkmate para o paradigma da Terra esférica. Quando se colocou essa questão, o valor constante do raio da Terra, chegou-se ao novo conceito de um elipsoide de revolução, achateado nos polos. O elipsoide
de revolução, e ainda hoje a figura matemática que o geodesista, cientista dedicado a estudar, entre outras questões, a forma e dimensão da Terra. Considero que mais se adapta à verdadeira Terra, forma da nossa verdadeira Terra. Considero mais ainda se adapta à forma da Terra verdadeira. Ela é representada fisicamente como um genoide, que de forma simples pode ser definido como uma superfície fictícia determinada pelo prolongamento do nível médio dos mares sobre continentes. A superfície terrestre é irregular, com deformações, e seu formato está em constante modificação, consequência das ações erosivas dos vulcões, dos movimentos das placas tectônicas, dos eventos das chuvas, das ações do homem, etc. Para representar a superfície terrestre em um plano, é necessário que se adote uma superfície de referência que corresponda a uma figura matematicamente definida. Dependendo do propósito do mapeamento, a representação da Terra pode variar entre o plano tangente e a superfície terrestre, específico para a representação de pequenas áreas, como a propriedade, por exemplo, o elipsoide de revolução para representar áreas maiores, como um país, ou a esfera, para o caso das áreas maiores, como um continente, ou o próprio globo terrestre, quando na escala de representação utilizada os raios equatoriais e polar não apresentam diferença significativa. Apesar de tantas descobertas, os avanços científicos, a Terra permanece sendo alvo de muita curiosidade e continua a busca por desenvolver novos métodos de aperfeiçoamento da sua caracterização, e investimentos são direcionados para esse fim com o intuito de reduzir ainda mais as distorções na representação do planeta. É fato que estamos acertando cada vez mais no posicionamento das medições realizadas na superfície da Terra, mas queremos mais, muito mais ainda, sabermos se a Terra é plana ou é redonda. Será que a Bíblia ensina que a Terra é plana? A resposta da Bíblia: não. A Bíblia não ensina que a Terra é plana. A Bíblia não é um livro de ciências. Ao mesmo tempo, nada na Bíblia contradiz o que foi comprovado pela ciência. O que a Bíblia diz é confiável agora e para sempre. Salmo 111, verso 8. O que a Bíblia quer dizer com os quatro cantos da terra? Como explicar a ocasião em que Jesus foi tentado pelo diabo? O que a Bíblia quer dizer com os quatro cantos da terra? As expressões quatro cantos da terra, extremidades da terra, usadas na Bíblia, não devem ser entendidas ao pé da letra como se a terra fosse quadrada ou tivesse extremidades. Isaías capítulo 11, verso 12. Pelo visto, essas expressões são figuras de linguagem que se referem a toda a superfície da terra. A Bíblia usa os quatro pontos cardeais de forma parecida quando menciona que virão pessoas do leste, do oeste, do norte e do sul. Lucas capítulo 13, verso 29. O termo hebraico traduzido cantos ou extremidades aparentemente é uma expressão idiomática baseada na palavra asas. De acordo com uma enciclopédia bíblica, como a asa de um pássaro é usada para cobrir os seus filhotes, esse termo hebraico adquiriu o sentido de extremidade de qualquer coisa que fique estendida. A mesma obra de referência acrescenta que em Jó capítulo 37, verso 3, o termo significa litorais, limite ou extremidades da superfície da terra seca. Como explicar a ocasião em que Jesus foi tentado pelo diabo? Para tentar Jesus, o diabo levou a uma montanha extraordinariamente alta. Ele mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. Mateus capítulo 4, verso 8. Alguns afirmam que esse relato da Bíblia ensina que o mundo inteiro é visível a partir de um único local na terra plana. Mas a montanha extraordinariamente alta, nesse relato, parece ser uma metáfora
Ou seja, não era uma montanha de verdade no local físico. Não existe uma montanha literal na terra onde se pode ver todos os reinos do mundo. O diabo mostrou a Jesus não apenas todos os reinos, mas também a glória deles. Esse detalhe não poderia ser visto de uma grande distância. Então parece que o diabo usou alguns tipos de visão para mostrá-los a Jesus. Talvez tenha sido como uma pessoa que usa um projetor e uma tela para mostrar a alguém as fotos de vários lugares da terra. Em Lucas capítulo 4, verso 5, diz que o diabo mostrou a Jesus todos os reinos da terra habitada no instante, algo que não seria possível para a visão humana limitada. Isso indica que o diabo apresentou essas tentações a Jesus de alguma outra maneira, em vez de usar apenas a visão humana literal. Amém? Vocês viram que o diabo também tem os seus poderes. O cristão e a teoria da terra plana. Hoje em dia, estou aqui comentando no mundo que a terra é plana. O espaço reservado para as pastorais é levado muito a sério nas igrejas. Pastor ou escritor, na sua supervisão, visa a edificação, a instrução, correção ou proteção dos crentes que lhe foram confiados para o pastoreio. É atender a esse aspecto da proteção que foi encomendado, essa palavra que aborda a teoria da terra plana, pois temos ouvido com alguma frequência relatos de cristãos. Hoje no mundo se fala muito sobre isso, que tem se seduzido por teorias conspiratórias que apenas os colocam com face alvo de zombaria juntamente com a igreja que faz parte. A teoria da terra plana não é nova e não é o nosso objetivo abordar os diversos grupos que vêm abraçando a causa através da história. Todavia, esses últimos 2 anos, ela tem sido mais notada, principalmente por causa da popularização das mídias sociais, como o Facebook, o YouTube. Uma análise simples do conteúdo que tem sido divulgado na internet mostra o debate sobre a terra plana. Tem 3 modalidades: a didática acadêmica, professores que desejam estimular seus estudantes, questionam propositadamente as verdades triviais e assim fazem com que os alunos trabalhem conceitos complexos para desconstruir a falácia científica. E do humor deboche, as áreas científicas é fértil para a elaboração da falácia, que gera o humor e descontração, e por fim a conspiratória busca corrigir supostos erros científicos que temos cometidos de nos livrar da manipulação da organização poderosa. Esse é o primeiro erro que os crentes podem cometer: falhar em discriminar as três modalidades e abraçar e defender como verdade os ensinos que vêm muitas vezes de boatos infundados, ou pior, piada científica. Geralmente o próximo passo dos inimigos do evangelho para desmoralizar e atacar a fé dos crentes é dizer que o crente que crê na ressurreição de Cristo é o mesmo que crê na terra plana, exercendo pouco ou nenhum escrutínio intelectual. A estratégia da antiga é antiga e perspicaz. No final do século XIX, dois ateístas, céticos, ateístas, não acreditam em Deus, são ateus, criaram uma tese, um conflito de que o cristianismo retardaria o progresso da ciência por meio da disseminação do mito de que a igreja acredita que a terra é plana. Eles
sugeriram que a igreja poderia se redimir do seu pressuposto erro, acolhendo que a terra não é plana. Esse complô foi muito bem sucedido, não apenas para contaminar a igreja com o evolucionismo, como por também criar falsas percepções de que a igreja realmente acredita que a terra é plana, quando a disputa do heliocentrismo com o geocentrismo se deu. Muitas pessoas assumem hoje que todos pensavam que a terra era plana até o tempo de São Cristóvão, até o tempo de Cristóvão Colombo. Isso é um mito. O debate na época era que Colombo não contemplava o formato da terra, mas o seu tamanho. Os muçulmanos haviam bloqueado as rotas comerciais terrestres para o Extremo Oriente. Logo todos perceberam que viajar para a Ásia navegando para o oeste da Europa era possível alternativa, mas era comercialmente viável. Colombo propôs uma viagem de alguns meses sobre águas abertas e exploradas, sabendo que para os navios utilizados na época não era aconselhável navegar mais do que alguns dias fora da vista da terra. Tudo foi ousado e perigoso. Sim, tudo foi questionado. A sombra da terra durante o eclipse lunar. A primeira discussão registrada a respeito de uma terra esférica é de Pitágoras. No século IV a.C., Pitágoras entendeu corretamente que causa de eclipse lunar é o fato a sombra da terra se projetar sobre a lua. Isso acontece somente quando a lua é oposta ao sol em nosso céu, o que coincide com a lua cheia. A sombra da terra é maior do que a lua, de modo que não podemos ver toda a sombra ao mesmo tempo. No entanto, durante o eclipse lunar, vemos a sombra da terra se aproximando da lua. Como a periferia da sombra da terra sempre é uma porção de círculos, é mais lógico que a sombra completa da terra deve ser um círculo. Se a terra fosse plana e redonda, somente um círculo poderia aparecer, sugere os terraplanistas. Poderia projetar uma sombra circular, mas apenas para eclipse lunar que ocorre à meia-noite. Para um eclipse lunar, ao nascer ou pôr do sol, a sombra da terra seria um eclipse, uma linha ou um retângulo, dependendo da espessura do disco comparado ao seu diâmetro, caso a terra fosse plana. No entanto, a sombra da terra durante o eclipse lunar é sempre um círculo, independente da hora da noite em que ela ocorra. A única forma que consistentemente tem uma sombra circular independente da sua orientação é uma esfera. Aliás, o próximo eclipse lunar em São Paulo ocorrerá no dia 28 de julho de 2018. Ocorreu. A visibilidade da estrela, curvatura da Terra no sentido norte-sul. Outro argumento envolve as estrelas são visíveis na parte norte e sul do céu. A estrela do norte, também conhecida como Polaris, encontra-se dentro de um grau de um polo celeste norte, a direção do espaço qual a rotação da Terra aponta. À medida que a Terra gira, a cada dia as estrelas, o Sol, a Lua, parecem girar em torno do polo celestial norte, de modo que esse polo celestial permanece fixo no céu. Alguns fotógrafos, sabendo disso, fazem maravilhosas fotos usando a técnica de longa exposição, cujos resultados são inúmeras linhas circulares que revelam o caminho das estrelas ao ponto de vista da Terra. A posição da estrela norte é visivelmente mais alta no céu para observadores nos locais mais ao norte do que ao sul, nos locais do sul. Logo, a estrela norte é muito maior no céu do norte do que os Estados Unidos e no Canadá.
do que no sul dos Estados Unidos, mais próximo da linha do Equador, assim como o estado da Flórida. Isso só pode acontecer se o movimento norte-sul estiver ao longo de um arco, ou seja, de um planeta esférico. Esse fato ainda é mais realçado por outras considerações. Há uma região ao redor da estrela norte em que as estrelas se levantam ou se estabelecem, mas que em vez disso apresentam-se continuamente em círculo em torno do polo celestial norte. Chamamos essa estrela de circumpolares, e que significa ao redor do polo. As regiões das estrelas circumpolares é vista como modo mais amplo da região norte, quando comparado com os locais ao sul do planeta. Do mesmo modo, há uma região circumpolar do sul. A região circumpolar do norte é onde as estrelas são sempre visíveis para quem mora no norte da linha do Equador. É muito grande. É a região circumpolar sul, cujas estrelas são visíveis, nunca são visíveis para quem mora no norte da linha do Equador. Também é grande, como se sabe. A curvatura da Terra no sentido leste e oeste. A Terra não é curvada apenas no sentido norte-sul, mas também no sentido leste-oeste, o que é muito importante para supormos a sua forma esférica. Há uma diferença em 3 horas entre a costa do leste e oeste dos Estados Unidos. Algo semelhante a essa diferença entre o Rio Branco e o Acre e a ilha do Fernando de Noronha em Pernambuco. Ou seja, o Sol nasce aproximadamente 3 horas antes da costa leste do que na costa oeste. Isso é facilmente verificado por qualquer pessoa que tenha voado entre as costas leste e oeste dos Estados Unidos, como a Nova York até Los Angeles, ou do Acre até Pernambuco. Não é só o seu relógio que mostra que há diferença de 3 horas, mas o seu corpo notará a diferença no tempo, muitas vezes com desagradáveis sintomas. Se alguém dirigir um carro de uma costa a outra, a viagem levará vários dias. Logo, nossos corpos não perceberão a diferença horária. No entanto, nossos relógios revelam que o tempo mudou. Transportes rápidos, como aviões, não eram possíveis na antiguidade, mas os antigos podiam ver a diferença horária de uma maneira diferente por meio do eclipse lunar. Como o eclipse lunar acontece simultaneamente para todas as pessoas da Terra, o eclipse lunar pode começar logo após o pôr do sol na Grécia. No entanto, no céu espanhol, a lua aparece o eclipse no mesmo do sol se pôr. Isso é possível constatar até mesmo pelas fotos postadas no Instagram, no Facebook, por pessoas de diferentes localidades. Significa que o eclipse lunar começou antes do pôr do sol na Espanha, mas depois do pôr do sol na Grécia. Apesar de subestimarmos o grau de comunicação no mundo antigo, os antigos estavam cientes desse efeito mesmo sem saber o leste, oeste. Isso mostra que a Terra está também curvada no sentido leste e oeste. Se a Terra, portanto, é curva, tanto no sentido norte-sul como sul-oeste, sua forma mais provável é, obviamente, uma esfera. Conclusão, amados e amadas. Como podemos perceber, os argumentos em favor da esfericidade da Terra são robustos e conhecidos há séculos. Ademais, outros argumentos que não foram abordados aqui, mais sofisticados, como o relato de 2 cristãos, dentre os 12 homens que já pisaram na Lua, não podem ser desprezados. Por isso, o cristão, como sempre, deve avaliar com cuidado
a informação que são despejadas diariamente nas redes sociais, tanto no aspecto científico como teológico, para que não seja alvo de zombarias que possam comprometer sua reputação e da preciosa igreja que faz parte. É claro que nem sempre haverá a inevitável zombaria por causa do nome de Jesus, mas sejamos zelosos a respeito da zombaria inevitável que é proveniente de uma postura acadêmica deficiente e negligente, como, por exemplo, a teoria da Terra plana. A Bíblia ensina que a Terra é plana. Muitos céticos afirmam que a Bíblia descreve uma Terra plana, citam-se referências bíblicas como Apocalipse capítulo 7, verso 1, que diz: depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. O que fala dos 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. Os críticos também apontam em Salmos capítulo 75, verso 3, que diz: ainda que tremo a terra de todos os seus moradores, eu firmarei suas colunas. Que diz que Deus mantém as colunas da terra firme. Outra passagem que eles afirmam ensinar uma terra plana são Deuteronômio capítulo 13, verso 7, que diz: deuses dos povos que estão ao redor de você, tanto os que estão perto como os quais estão longe, desde uma até outra extremidade da terra, todas as quais fazem referências às extremidades da terra. Os críticos estão corretos? A Bíblia é anticiência em seu ensino de que a terra é plana? A verdade é que a Bíblia não comenta a forma do planeta Terra. Não diz que a terra é plana, não diz que a terra é redonda. Vamos dar uma olhada em algumas passagens citadas que supostamente retratam uma terra plana. Apocalipse capítulo 7, verso 1, que diz: depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Diz: depois disso vi 4 anjos nos 4 cantos da terra, como já falei. Ao descrever isso, o apóstolo João está usando linguagem idiomática. Os 4 cantos da terra se referem a todo lugar distante, usando os mesmos idiomas. Hoje, por exemplo, quando falamos de atletas olímpicos vindos dos 4 cantos do mundo para competir nos jogos, queremos dizer que vem de todo o mundo. O livro Apocalipse está cheio de descrições não literais da linguagem simbólica pressionar. Apocalipse capítulo 7, verso 1, que diz: depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Em uma interpretação hiperliteral, não faz sentido. João simplesmente diz que em um ponto durante a tribulação, Deus fará com que todo vento pare de soprar. Os 4 cantos abrangem as direções cardeais, norte, sul, este, oeste. Todo vento cessará ao comando de Deus. Salmo 75, verso 3, que diz: ainda que tremam a terra e todos os seus moradores, eu firmarei as colunas. Cita Deus dizendo: vacilem a terra, todos os seus moradores. Outras passagens também se referem às colunas da terra. Samuel, capítulo 2, verso 8, que diz: levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para fazer assentar ao lado dos príncipes, para o fazer herdar o trono da glória, porque o Senhor são as colunas da terra, e ele firmou o mundo sobre elas. Sim,
Os escritores comparam a fundação da terra à construção de uma casa e suas descrições comparativas, não literais. A questão não é que a terra é plana, mas que a terra pertence a Deus. É a sua construção e Ele garante a sua estabilidade. As colunas de Deus não se moverão e o seu teto não desmoronará. Mesmo quando a ordem moral do mundo parece ter desmoronado, as pessoas estão dominadas pelo medo. Deus não retirará totalmente o seu poder sustentador. E as referências da Bíblia, as extremidades da terra, em Deuteronômio capítulo 13, verso 7, que diz: 7 deuses dos povos que estão ao redor de você, tanto os que estão perto como os que estão longe, desde uma até outra extremidade da terra. Em outras passagens, será que uma referência às extremidades da terra ensina que a terra tem uma borda e, portanto, é plana? Deuteronômio capítulo 13, verso 7, que diz: 7 deuses dos povos que estão ao redor de você, tanto os que estão perto como os quais estão longe, desde uma até outra extremidade da terra. Como representando de todas as passagens, aqui Moisés adverte o povo sobre os deuses dos povos que estão em redor de vós, perto ou longe de ti, desde uma extremidade a outra da terra até outras extremidades. Algumas coisas podem ser ditas sobre a frase das extremidades da terra para mostrar que ela não se refere à terra plana. Primeiro, essa frase, como os 4 cantos da terra, é idiomática. Não esperamos que as pessoas nos levem ao pé da letra quando falamos que a pimenta nos olhos dos outros é fresco. Nem devemos forçar a interpretação literal sobre os confins da terra, quando os escritores bíblicos falam dos confins da terra, que eles estão simplesmente se referindo aos mais distantes dos confins do mundo. Em segundo lugar, a frase os confins da terra às vezes se refere a pessoas, não à terra. Por exemplo, Salmo 67, verso 7, que diz que Deus nos abençoe a todos os confins da terra o temerão. Nesse versículo, as extremidades da terra fazem referência às pessoas que habitam em lugares remotos e distantes. Obviamente, nesse contexto, a frase é metáfora e não pode ser usada para descrever a terra como tendo uma borda física. A mesma frase usada em outros lugares também deve ser considerada figurativa. A Bíblia não ensina que a terra é plana. A referência da terra na Bíblia, muitas vezes, não são referências da terra planetária, mas para uma porção de terra seca limitada por água. Por exemplo, em Gênesis capítulo 1, verso 10, diz: e chamou Deus a porção da seca terra, ao ajuntamento das águas chamou os mares. Terra é mencionada como distinta de mares, e não pode se referir à terra como planeta. A mesma palavra hebraica para a terra é usada em Deuteronômio, capítulo 13, verso 7, que diz: 7 deuses dos povos que estão ao redor de você, tanto os que estão por perto como os que estão longe, desde uma até outra extremidade da terra. E nas outras passagens que nós estamos, embora a Bíblia não ensine que a terra é plana, a Bíblia também não ensina explicitamente que a terra é esférica. Algumas passagens permitem que a terra esférica, como Jó, capítulo 26, verso 7. De qualquer forma, a Bíblia está longe de afirmar uma compreensão ingênua ou não científica da terra do sistema solar. Simplesmente não há base para a acusação de que a terra acusação de que a Bíblia ensina que a terra é plana. A passagem que parece apresentar uma terra plana pode ser explicada quando compreendidas corretamente. Amém? Vamos seguir no terceiro e último capítulo
essa pregação. Amém?